curso de coaching fornece conhecimentos para que seja possível dominar os temas e conceitos necessários para realizar o processo de autoconhecimento com o coaching. Conheça um pouco sobre a definição de coaching, vendo os detalhes sobre sua revolução e sua origem. Olá! Seja bem-vindo ao nosso curso interativo de coaching. É uma grande honra vê-lo disposto e animado para dar início a este curso. Com ele, você obterá conhecimentos fundamentais sobre a importância do profissional de coaching no mundo contemporâneo. Todo o conteúdo deste curso foi cuidadosamente preparado para você e é muito interessante e prático. Esse conteúdo será tratado com uma linguagem simples para que você possa compreender com facilidade todos os temas. Caso, ainda assim, você tenha alguma dúvida sobre o significado de um termo, basta consultar o nosso glossário em sua apostila. Durante o estudo de cada assunto, você irá responder diversos exercícios para ajudá-lo a fixar o aprendizado. Para darmos início, vamos ver um pouco sobre a definição de coaching. Primeiramente, é preciso ter em mente que o coaching desbloqueia o potencial de pessoas e maximiza seu desempenho e seus resultados. Mesmo atualmente, a ideia de coaching ainda é estranha para muitas pessoas. Sendo assim, é bastante recorrente que você veja o coaching sendo confundido com atividades semelhantes. Também é confundido com treinamentos motivacionais ou relacionado a ajudar pessoas a crescerem ou passarem por uma transição profissional ou pessoal. Entretanto, grande parte das pessoas tem certa dificuldade em definir o coaching e o que ele realmente faz. Com isso, fica o questionamento: o que é coaching? Para o International Coaching Federation, o coaching profissional é uma parceria com o cliente em um criativo processo que os inspira a maximizar seu potencial profissional e pessoal. Esse potencial é importantíssimo no ambiente complexo e incerto de hoje. O ICF ainda afirma que o coach honra o cliente como expert em sua vida e trabalho e acredita que cada cliente é criativo, inventivo e completo. Tendo como base esse conceito, o coach é responsável por descobrir, esclarecer e alinhar-se ao que o cliente deseja atingir. Incentivar a autodescoberta do cliente. Promover soluções e estratégias criadas pelos clientes. Responsabilizar o cliente por compromissos assumidos. Esse processo auxilia os clientes na missão de melhorar drasticamente o seu ponto de vista sobre sua vida profissional. Além disso, ao mesmo tempo, ajuda-os a melhorar suas habilidades de liderança e desbloquear seu potencial. Com uma definição diferente e mais simples, veremos, a seguir, uma descrição de coaching por um dos personagens mais influentes do mundo, John Whitmore. John Whitmore é um dos principais autores mundiais do coaching executivo, com 5 livros sobre coaching publicados e traduzidos em 17 idiomas. Fique ligado! John Whitmore foi o principal incentivador de coaching, desenvolvimento de liderança e melhoria de desempenho no local de trabalho em nível mundial. Coaching é um processo de mudança e transformação com foco em futuras possibilidades e não em erros do passado. Para John Whitmore, a essência do coaching é a mudança e a transformação. O coaching exerce um papel de apoio a qualquer pessoa a partir das várias e futuras possibilidades. Resumidamente, o coaching se concentra nas decisões presentes alinhadas à visão do futuro. Sendo assim, é possível afirmar que o coaching ajuda as pessoas a definirem o que desejam,
O coach fortalece a visão e define metas a curto e a longo prazo. Ajuda as pessoas com o porquê de elas desejarem essas coisas. Trabalha na conscientização das suas verdadeiras motivações e se conecta com seus valores mais profundos. Dinamiza e acelera o alcance dos objetivos. Utiliza planos de ação consistentes somados a novos hábitos, comportamentos e atitudes empoderadoras. O coaching profissional é uma parceria com o cliente em um criativo processo que os inspira a maximizar seu potencial profissional e pessoal, que é importantíssimo no ambiente complexo e incerto de hoje. Correto? Errado. Resposta correta. Clique no botão Avançar. Então, vamos entender melhor qual é o objetivo do coaching. O coaching promove mudança e transformação, e esse é o grande objetivo de um processo de coaching: materializar mudanças a partir da transformação de pessoas. A palavra transformação vem da palavra metamorfose, que significa mudança de forma. Quando se consegue pequenas transformações interiores em pessoas, abrimos um leque de possibilidades que não existiam até então. Por exemplo, isso acontece quando mudamos nossa maneira de pensar sobre algo ou alguém, quando mudamos nossa perspectiva sobre um relacionamento ou quando mudamos nossa disposição emocional. Isso faz com que as possibilidades se alterem ao nosso redor. Possuir um recurso interior a mais lhe dá a chance de fazer o que antes parecia impossível. As pessoas e organizações procuram um coach, pois querem mudanças que, por conta própria, não conseguem promover. Isso porque um processo de coaching amplia bastante suas chances de progresso. Em poucas palavras, é possível afirmar que o coaching é mais eficaz quando aplicado em linha com sua natureza de apoio a mudanças, mirando objetivos mais comuns. Dentre esses objetivos, podemos citar como exemplos os seguintes: apoiar a melhoria constante do desempenho individual e organizacional a partir da congruência com uma missão. Oferecer apoio e encorajamento para a transformação pessoal e a transição da carreira ou da vida. Oferecer suporte no desenvolvimento de líderes, fortificando o desenvolvimento do pensamento de forma estratégica, da visão direcionada, integridade e honestidade. Além disso, motiva e energiza as pessoas, viabilizando o trabalho em equipe e, em parceria, ampliando o poder de influência. Proporcionar um ambiente adequado para tratar um problema específico ou um desafio em uma área. Fique ligado! Coaching é um processo. Sendo assim, vamos ver como funciona o processo de coaching. O coaching é um ciclo que possui seu começo, seu desenvolvimento e fim. Tão necessário quanto ter claro o início de um processo de coaching é saber suas etapas de desenvolvimento e, por fim, sua conclusão. O ciclo de coaching precisa se encerrar em algum momento, e isso precisa estar estabelecido desde o início. A conclusão é muito importante, pois o processo de coaching não pode provocar uma relação de dependência entre quem aplica e quem recebe o coaching. Novos ciclos de coaching poderão ser iniciados, entretanto, sempre é preciso encará-lo como um processo. O processo de coaching é definido por algumas etapas, como veremos a seguir. Mapeamento do estado atual. É o primeiro estágio do processo de coaching. É nele que é estabelecido o ponto de partida da mudança. Aqui, quem recebe o coaching, ou como é conhecido também o coachee, consegue compreender mais precisamente e de maneira mais organizada como está sua vida atualmente. Além do mais,
ele consegue enxergar possíveis pontos críticos onde deseja progredir. Projeção do estado desejado. No segundo estágio do processo de coaching, o coachee foca na visualização do que realmente quer para si. É neste momento que é definido o destino da mudança. Neste estágio, existe um foco maior em futuras possibilidades, vocação, sonhos, valores e visão de vida. Construção do plano de ação. No terceiro estágio do processo, o coachee se dedica à construção de um plano de ação. É neste momento que se trabalhará um caminho viável para sair do estado atual e chegar ao estado desejado. Serão consideradas algumas estratégias e recursos que farão com que essa mudança ocorra. Acessar o estado original. Neste estágio, o coach conduz o coachee a acessar memórias que incomodam e a superá-las. Essas memórias, conforme veremos mais adiante, são responsáveis por provocar comportamentos disfuncionais e afetam o senso de valor e a autoestima. Esse momento é essencial, pois viabiliza uma estrutura emocional no coachee que faz com que essa mudança seja feita mais rapidamente. O coaching é menos eficaz quando aplicado em linha com sua natureza de apoio a mudanças, mirando objetivos mais comuns. Verdadeiro? Falso. Resposta correta. Clique no botão Avançar. Vamos ver mais detalhes de como funciona o coaching. É preciso ter em mente que o coaching funciona como um relacionamento de parceria. Esse relacionamento dá-se entre o coach, aquele que aplica o processo de coaching, e o coachee, que é aquele que recebe o coaching. Esse processo, fundamentado em uma relação de parceria, é um dos grandes motivos da entrega de resultados em larga escala, que vem sendo observada no coaching. Nessa relação, o objetivo do coaching é ajudar o coachee a aprender, em vez de ensinar. Pense em como você aprendeu a andar. Sua mãe lhe ensinou a andar? Todos nós possuímos uma capacidade natural de criar sinapses neurais de aprendizagem, isto é, de assimilar novas habilidades, comportamentos e conhecimentos. Essa habilidade de aprender dá a sensação de autoconfiança e autonomia que cada indivíduo precisa desenvolver em si mesmo para superar seus limites. Diferente do que muitas pessoas pensam sobre uma relação de coaching, o coach não oferece respostas, não resolve problemas e não dá conselhos. O processo de coaching não cria potencial, mas sim auxilia no desbloqueio do potencial que já existia e não era utilizado. Talvez você esteja pensando no fato de existirem várias outras relações de parceria entre pessoas, como um treinador, professor, mentor e outras relações entre seres humanos. Sendo assim, o que faz a relação de coaching ser algo tão especial? Essas respostas são construídas com 3 diferenciais: a ênfase na mudança, na ação, na solução e no futuro. A natureza da relação com o coaching, que não apenas ensina ou aconselha, mas potencializa, empodera, encoraja o crescimento e o desenvolvimento. O estilo de comunicação do coach. Existem outras características que fazem com que a relação de coaching seja única. Entretanto, não são analisadas de uma maneira geral por todas as linhas de coaching. Por exemplo, alguns métodos focam em um novo sistema de crenças. A crença de uma pessoa é o limite do que poderá alcançar e conquistar em sua vida. Sendo assim, reeditar crenças possibilita a realização de metas ousadas ou tidas anteriormente como inalcançáveis ou inacessíveis.
Existem também metodologias que incorporam atributos dos estudos de Daniel Goleman sobre inteligência emocional, desenvolvendo suas competências pessoais e sociais. Vale destacar ainda que existem trabalhos de coaching que abordam a superação de traumas emocionais, pois esses traumas alteram o senso de identidade e a autoestima de uma pessoa. Outro ponto importante a ser destacado se refere ao direcionamento do coaching. O coaching foca em futuras possibilidades e não em erros do passado. Tudo o que escolhermos fazer hoje em nossas vidas possui influência do que estamos focalizando, como: podemos focar nas falhas e nas limitações do passado ou nas chances que o futuro proporciona. Podemos focar em novas ações ou focar no problema. Podemos pensar em soluções ou nos preocuparmos em apontar o dedo para o culpado. Estar orientado pelo passado é utilizar o passado para definir nosso futuro. Isso significa que o passado se torna nossa verdade, definindo quem somos e o limite do que é possível ou do que somos capazes de fazer. A vida focada no passado é conhecida também como visão tradicional. A visão voltada para o futuro está direcionada às chances não exploradas que estão no futuro. Essa visão foca no que faremos ou conquistaremos. A vida inspirada pelo futuro é conhecida como visão orientada. O coaching inclui princípios de várias origens científicas, como veremos adiante em nosso curso. Uma delas é do próprio coaching esportivo, como o trabalho em equipe e o foco no resultado. Diferente do coaching esportivo, há também o coaching dedicado a carreiras, pessoas e organizações. Isso quer dizer que não tem como foco a competição e nem se baseia em vitórias ou derrotas. Ele foca em ajudar uma pessoa a ter consciência do que é necessário para ampliar sua capacidade atual, estabelecer metas e ser responsável por seus resultados. Fique ligado! O coach ajuda um indivíduo a entender e excluir barreiras para uma atuação mais efetiva. Tendo isso em mente, é necessário esclarecer o que não faz parte de um processo de coaching. Entender e respeitar esses limites não apenas afeta o desempenho de um coach, mas demonstra respeito e ética profissional. É bastante comum que um coach execute de forma conjunta outras atividades profissionais. Existem duas diferenças essenciais a respeito dos relacionamentos profissionais citados a seguir em um relacionamento de coaching. A primeira delas é que esses relacionamentos, em sua grande maioria, focam no desempenho da pessoa, enquanto o coaching foca em seu potencial. A segunda está na transferência de experiência, saber e crenças. Tradicionalmente, o profissional transmitirá sua experiência, conhecimento, opinião e crenças para o seu cliente. Por outro lado, no coaching geralmente se adota uma visão otimista, diferente daquela tida como realista, em que sua maioria está condicionada a resultados passados. Leia as afirmações abaixo e identifique se elas são verdadeiras ou falsas. O coaching funciona como um relacionamento de parceria. Em uma relação de parceria, o objetivo do coach é ajudar o coachee a ensinar, em vez de aprender. O coach oferece resposta, resolve problemas e dá conselhos. O processo de coaching não cria potencial, mas sim auxilia no desbloqueio do potencial que já existia e não era utilizado. O coaching foca em erros do passado e não em futuras possibilidades. Vamos conhecer os fatores relacionados à revolução do coaching. Especialistas afirmam que a palavra coaching é mais falada do que a palavra lucro nos Estados Unidos. De acordo com o ICN, International Coaching News,
A indústria de coaching é a segunda maior em crescimento, atrás apenas da indústria de tecnologia da informação. Ainda de acordo com a ICN, esse crescimento se deve a alguns motivos. Vamos ver quais são eles. Visibilidade dos benefícios positivos. A explosão de um novo padrão de desempenho pode fazer uma grande diferença em um negócio, na saúde ou nos relacionamentos. O coaching permite que um indivíduo contemple de fato seu potencial verdadeiro e ajuda a ter foco em seu objetivo mais importante. Papel crítico do coaching na superação de momentos de crise. O coaching conduz um processo de conscientização para mudanças. Isso melhora a perspectiva em tempos de crise e o rápido realinhamento e objetivos. Coaching promove resultados quantitativos e qualitativos. Negócios que contratam serviços de coaching sugerem que o retorno sobre o investimento chega em até 10:1. Qualitativamente, a rotatividade corporativa frequentemente reduz e a produtividade e a eficiência aumentam por toda a organização. Equilíbrio entre demanda e oferta. A procura por serviços de coaching tem crescido, fruto do sucesso e dos resultados encontrados no coaching, sustentando o crescimento e desenvolvimento profissional neste segmento. De acordo com o ICF, 99% das pessoas estão satisfeitas com a experiência que tiveram. 96% fariam novamente o processo de coaching caso se encontrassem na mesma circunstância que as levou a procurar esse serviço. 70% afirmam terem tido melhora no desempenho profissional. 80% afirmam terem melhorado seu senso de autoconfiança. 86% das empresas afirmam que o coaching rendeu seu investimento. Para o ICF, a realidade de boa parte das empresas é apertar os cintos e maximizar seus resultados com menos recursos possíveis. Sendo assim, o coaching tem sido procurado com cada vez mais frequência. De acordo com o ILM, o Institute of Leadership and Management, 80% das empresas entrevistadas utilizam coaching e outros 9% pensam em utilizar. Dessas empresas, 53% querem que seus gestores sejam coaches e 85% dos executivos sênior e média gerência dessas organizações já receberam coaching em algum momento. Fique ligado! O coaching entrega resultados pelo aumento da efetividade e pelo empoderamento dos colaboradores. Negócios que contratam serviços de coaching sugerem que o retorno sobre o investimento chega em até 2:1, 3:1, 5:1, 10:1, 15:1. Resposta correta. Clique no botão Avançar. Agora, vamos ver os principais aspectos relacionados à origem do coaching. A palavra coaching pode ser traduzida como treinamento. Possui sua origem no termo coach, que é um veículo de 4 rodas puxado por animais, isto é, uma carruagem. A carruagem era o principal meio de transporte público até a implantação das ferrovias. O termo coach deriva de Cox, cidade da Hungria em que o modelo mais primitivo de carruagem foi construído em 1450. Essa carruagem ficou bastante conhecida e começou a ser vendida para outras partes do mundo. Mais tarde, próximo ao século XVIII, os universitários ingleses se locomoviam em suas carruagens por cocheiros, conhecidos como coacher. Nesse período, é possível visualizar as primeiras relações entre a função de transportar ou conduzir alguém de um ponto inicial a um destino, algo parecido com a função do coach que conhecemos. Por volta de 1850, a palavra coach começou a ser usada nas universidades da Inglaterra para denominar o tutor pessoal,
cuja função era auxiliar os estudantes a se prepararem para as provas. Por volta de 1880, a palavra coaching passou a ser relacionada à profissão de esportes em suas várias formas. Ao longo do tempo, a palavra coach foi adotada para treinar atores, músicos e oradores. Então, vamos entender melhor a origem do conceito de coaching. Um dos grandes marcos na popularidade do coaching e uma das grandes fontes de inspiração nessa prática vem do livro de Timothy Gallwey, O Jogo Interno de Tênis. Nesse livro, é falado sobre como, no jogo de tênis, o adversário do outro lado da rede não é o único que trabalha contra você. No seu interior também há um adversário, que assume a forma do seu ego, destinado a assegurar sua sobrevivência, e por isso manifesta a sensação de medo. De acordo com Gallwey, em vez de ouvir o seu interior crítico, é necessário aprender a analisar a si mesmo a partir de um ponto de vista neutro, para observar o que você precisa fazer sem julgamento. Programar uma nova aprendizagem a partir da utilização de imagens e exemplos. Deixar acontecer. Os princípios podem ser aplicados a vários domínios, como de fato foram quando escreveu sobre o jogo interno do golfe, da música, do esqui e do trabalho. Sobre a evolução do coaching, o livro de Gallwey foi fundamental. O modelo GROW provavelmente é o modelo mais influente de coaching no mundo. Também como parte do material de Gallwey, ficou conhecida a seguinte equação de desempenho. Desempenho é igual a potencial menos interferências. John Whitmore e Graham Alexander foram influentes na disseminação do coaching no Reino Unido e em toda a Europa. Eles transmitiram de maneira bastante ampla as ideias do livro de Gallwey. Alexander se baseou nos treinamentos de Werner Erhard, criador de um influente programa de empowerment na década de 1970, e no livro de Gallwey para desenvolver um modelo de treinamento em 1985, o modelo GROW. Já Whitmore incorporou as ideias de Gallwey em um contexto de coaching de negócios com sua obra Coaching para aprimorar o desempenho, em 1992. Um marco definitivo na propagação do coaching aconteceu por volta dos anos de 1990. A IBM foi a grande empresa pioneira em fazer utilização do coaching e redirecionar o coaching de um veículo de desenvolvimento pessoal para um veículo de desenvolvimento de pessoas para os negócios. O coaching trouxe vários benefícios para um mercado emergente e dinâmico que se iniciava na década de 1990. Mudanças na natureza de trabalho começaram a acontecer depois da década de 1990. Isso inclui downsizing, terceirização de trabalho e uma mudança na forma como as pessoas se relacionavam com o emprego. Em vez de ficarem em apenas um emprego na vida toda, elas começaram a migrar de carreira, em média, 3 vezes. A perda de bons colaboradores pode ser bastante pesada financeiramente, e a formação constante auxilia na manutenção de bons colaboradores. Entretanto, só a formação não é o suficiente, pois as pessoas, em muitos momentos, esquecem o que aprenderam quando elas retornam para o dia a dia. O coaching ajuda na consolidação e solidificação da formação, além de manter seus efeitos ativos. Mais um aspecto considerado é que o coaching auxilia bastante as pessoas a lidarem com o estresse e as pressões do tempo. As ascensões de organizações forçaram a eliminação de uma grande quantidade de gerentes de nível médio, o que resultou em um vácuo de liderança. Outro ponto é que o coaching executivo contribuiu substancialmente para preencher esse papel. Fique ligado! Entre 1990 e 2004, o coaching se consolidou como profissão.
Para complementar a aula, vamos ver qual é a fundamentação científica do coaching. Como vimos, coaching não é ciência. Ainda que sua base tenha várias teorias científicas, é uma prática com seus próprios alvos, ferramentas e maneiras de medir evolução. Até 2005, existiam 4 áreas-chave de conhecimento relacionadas à pesquisa e à prática de coaching, como podemos ver na imagem. São elas: ciência comportamental, aprendizagem adulta, filosofia e negócios e ciências econômicas. O coaching integra e sintetiza teorias e técnicas de outras áreas para além da sua capacidade de inovar. Recentemente, com a disseminação de literatura de coaching e do foco em publicações científicas se baseando em evidências, o coaching está criando sua própria base de investigação, consolidando-se como atividade profissional própria e como carreira. Ultimamente, as teorias que mais influenciaram o coaching, de acordo com a doutora Vicky G. Brock, foram os estudos da psicologia e as teorias organizacionais, seguidos da andragogia, esportes e artes cênicas. Com essas influências estão ainda a filosofia, tanto a ocidental como a oriental, e a teoria de sistemas. Essa influência pode ser analisada a partir das teorias e modelos de coaching, sobre as quais a psicologia possui uma grande influência, ou a partir das ferramentas utilizadas no coaching, sobre as quais as teorias organizacionais tiveram grande influência. Com isso, encerramos a primeira aula do seu curso de coaching. Nesta aula de introdução e apresentação do curso, você pôde se familiarizar um pouco mais com essa profissão. Espero que tenha gostado desta aula introdutória e se animado com as inúmeras funções do profissional de coaching. Esta aula é muito importante para que você consiga acompanhar o estudo das próximas. Por isso, estude-a com atenção. Até a próxima aula!